meu querido presidente do BNDES, ex-ministro ex-ministro da Educação, ex-ministro da Casa Civil, pela ordem, ex-ministro da Educação e ex-ministro de Ciência e Tecnologia. Às vezes foi tudo que eu pude oferecer a ele. E foi um excelente ministro. Queria cumprimentar também o Nelson Barbosa, diretor de planejamento do BNDES e ex-ministro da Fazenda. Cumprimentar a senadora Cátia Abreu, ex-ministra da Agricultura. Cumprimentar a Tereza Campelo, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, diretora socioambiental do BNDES. Minha querida Isabela Teixeira, a melhor ministra do Meio Ambiente que o mundo já viu, né, Isabela? Cumprimentar uma grande amiga, uma nova amiga, mas uma grande amiga, Taciana Medeiros, presidenta do Banco do Brasil. É um orgulho a gente ter mulheres nesses cargos importantes de direção no Brasil. Queria cumprimentar também um amigo do Brasil, o embaixador da China no Brasil, Zhu Qinghao. Dirigir um cumprimento especial aos empresários da CNOOC, da State Grid e da Huawei. Eu queria cumprimentar todos os painelistas, os ilustres convidados, todos vocês, senhoras e senhores. Eu agradeço imensamente essa oportunidade de participar desse seminário organizado pelo BNDES, BRICS por um futuro sustentável, em que foram abordados temas de grande relevância, como a preservação ambiental no agronegócio, a Cátia estava aqui, a certificação de carbono, os investimentos em tecnologia e energia limpa e as experiências bem-sucedidas da China na descarbonização. E, sobretudo, na oferta de inovações na área da sustentabilidade. Nós sabemos que o mundo passa por um momento crítico. Nós sabemos que a emergência climática, a crescente desigualdade, os desafios da carbonização, as rápidas transformações tecnológicas se associam à própria conjuntura com a guerra comercial que nós estamos assistindo e todas as consequências que ela enseja e que sobre nós recaem também. E isso implica, cada vez mais, em pensar uma nova forma de desenvolvimento. Uma forma de desenvolvimento que coloque a sustentabilidade ambiental no centro da estratégia econômica. Que seja inclusivo, resiliente e favorável ao desenvolvimento econômico. E aqui eu queria saudar a ex-ministra Isabela, porque na Rio+20, nessa cidade, foi quando se abriu as portas para uma visão de sustentabilidade que ligasse ao mesmo tempo a questão da mudança climática com as enormes desigualdades e com a necessidade de desenvolvimento. E recentemente eu liguei para a Isabela para perguntar, porque nós tínhamos 4 verbos, que eram preservar, conservar, incluir e desenvolver. Eu lembro que isso abriu o caminho para depois se definir os objetivos do desenvolvimento sustentável. Portanto, eu acredito que esse modelo que coloca a sustentabilidade ambiental no centro da estratégia econômica, ele é crucial, porque ele entende essa sustentabilidade também considerando a questão socioeconômica. E isso está expresso nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Para os países do Sul Global,
esse desafio é ainda maior. Nós enfrentamos a tarefa de desenvolver economias mais dinâmicas, complexas e inovadoras, sem repetir as trajetórias de exclusão, dependência e vulnerabilidade ambiental climática, que marcaram todo o desenvolvimento histórico do passado. Desse modo, o caminho da transição justa e sustentável passa necessariamente pela educação para a inovação que adote tecnologias, modos de fazer e de pensar que levem em conta a segurança do planeta, que levem em conta a questão das desigualdades sociais e da importância do desenvolvimento como uma forma de promover os dois. Não são incompatíveis. Portanto, eu acredito que nós devemos de olhar para as diferentes experiências que existem. Eu vou me referir a uma delas, porque essa experiência integra o banco do qual eu sou presidente, que é a China, que nas últimas 4 décadas protagonizou uma das transformações industriais e tecnológicas mais impressionantes, eu acredito, da história moderna. Por que eu acho impressionante? Porque cada vez mais fica claro que se destaca nessa transformação os ganhos pelo uso de inovações no âmbito da transição energética e da mudança do clima. Por exemplo, os veículos elétricos, os painéis fotovoltaicos, as redes de ultra alta tensão que diminuem todo o gasto com produção de energia, porque reduz a perda, e as grandes baterias. Eu acho que é muito importante lembrar as grandes baterias no grid, ou nos projetos dos parques eólicos e solares. Essas últimas, as grandes baterias, elas são revolucionárias, porque elas permitem transformar, sobretudo, a energia solar numa fonte de geração constante de carga básica. Ou seja, a energia solar, ela é intermitente. E por ser intermitente, ela provoca alguns desafios. Entre eles, o fato que nós vimos recentemente, que o Arthur se referiu, que ocorreu em Portugal e Espanha, porque, ao ser intermitente e entrar no grid, que está sustentado por uma arquitetura de energia de base, ela pode provocar acidentes e quedas no sistema elétrico local. Por isso, bateria passa a ser uma questão fundamental, porque nós vamos pegar a energia mais forte que existe no mundo, que é do planeta Sol, e transformar numa energia passível de ser consumida por nós humanos. E isso é essencial, que a bateria permita que essa energia solar seja de carga básica. E ao conseguir isso, nós solucionamos um dos maiores problemas da descarbonização. Bom, essa trajetória na China não foi acidental. Ela foi impulsionada por um planejamento estratégico de longo prazo, por políticas públicas consistentes, por financiamentos equivalentes ao que o papel do BNDES desempenha aqui no Brasil, por investimentos maciços e uma governança capaz de articular Estado, setor privado, academia de maneira coordenada e eficaz. Nesse sentido, o papel da inovação e da tecnologia, nesse processo, ele é absolutamente estratégico, foi e está sendo. A experiência chinesa, ela mostra que é preciso equilibrar mercados eficientes com um governo funcional, alinhar ofertas e demanda para promover crescimento estável, desenvolver novos setores sem abandonar os tradicionais, porque os setores tradicionais também podem ser revolucionados pela tecnologia. Buscar qualidade sem sacrificar a escala, integrar metas econômicas domésticas e internacionais,
e, sobretudo, mirar no meio ambiente com o objetivo de usar a tecnologia não só para conter a mudança do clima, mas para permitir o desenvolvimento baseado em um alto padrão de sustentabilidade. E eu gosto muito quando eles dizem que, além disso, tem de ser bonito. Ou seja, que o meio ambiente é algo que tem de ser bonito. Esses princípios estão sendo aplicados com êxito e muitas novas tecnologias foram desenvolvidas com sucesso, em especial na área da sustentabilidade. Em 2024, o investimento chinês em pesquisa e desenvolvimento superou quase cerca de $500 bilhão. E se investiu em STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Mais do que, por exemplo, todos os países da OCDE, ex-Índia, sem a Índia. Portanto, é a China líder global em tecnologia de energia renovável, como solar e eólica, e também em áreas que podem ser usadas para justamente melhorar a produtividade e a produção de ações, a produção de projetos e ações que sejam sustentáveis, através da inteligência artificial, da computação quântica, da biotecnologia e da robótica. E é fundamental que haja, porque a transformação requer cooperação e, portanto, é importante articular governo, setor privado e academia, para garantir que esse processo de transformação, tendo em vista a sustentabilidade, ele ocorra. Avanços em inovação são inseparáveis da atuação do Estado e do setor privado. É uma tolice supor que é um ou outro. A criação de ambientes regulatórios estáveis, o financiamento da ciência, a coordenação intersetorial e o investimento em infraestrutura física e digital são políticas determinantes. Essa visão também reconhece que o mercado sozinho não resolve os desafios estruturais do desenvolvimento sustentável. Mercados competitivos e o setor privado são essenciais para efetivar e gerar eficiência e incentivar a inovação. É o Estado, em parceria com a sociedade, que cria as condições necessárias para que esses mercados funcionem em benefício do bem comum. Outro ponto-chave, como eu já disse antes, é a redução das desigualdades. Políticas que ampliam o acesso à educação, promovam a formação técnico-científica e melhorem a distribuição de renda são essenciais para garantir que os frutos do crescimento sejam compartilhados e a inovação seja inclusiva. A industrialização, por sua vez, ela permanece como uma pedra angular do futuro sustentável. É preciso que um país do tamanho do Brasil tenha indústrias para gerar novas tecnologias, aliás, gerar a partir de novas tecnologias inovação. É por meio dela que os países deixam de depender de setores de baixa produtividade e alta emissão e ingressam em cadeias de valor mais sofisticadas de baixa emissão. É por meio dela que seremos capazes de transformar o uso da energia do sol em fonte de suprimento e de força para a humanidade. A experiência internacional mostra que os países que se industrializaram com sucesso combinaram forte apoio estatal, cooperação tecnológica, atração estratégica de investimento e políticas educacionais vigorosas. Mas cada país deve seguir o seu caminho e, principalmente, não se espelhar no passado, porque muitas vezes o passado foi responsável pela maior adoção de tecnologias baseadas no carbono, e nós sabemos disso porque sofremos as consequências. Por isso, os desafios da chamada quarta revolução industrial são mais complexos. A automação, inteligência artificial, digitalização e sustentabilidade impõem exigências elevadas
aos países em desenvolvimento. É indispensável a construção de sistemas e de ecossistemas de inovação. É fundamental. É difícil fazer o catch-up entre as diferenças entre o nível tecnológico dos países. Mas, sem cooperação internacional, é quase impossível fazer esse catch-up. Por isso, a cooperação internacional ela se torna estratégica. E países do sul global são plataformas, aliás, países do sul global têm de ter plataformas de cooperação, de investimento e de financiamento que suporte esses desafios e essas iniciativas. Eu queria dizer que os bancos nacionais de desenvolvimento, neste processo, articulados com os bancos multilaterais de desenvolvimento e com os governos, eles são estratégicos para que isso ocorra. Estimativas recentes indicam, além disso, que temos um problema sério na área de financiamento desses investimentos. Por isso, eu me referia aos bancos nacionais de desenvolvimento, porque eles, somados, constituem, principalmente no sul global, constituem talvez a maior ferramenta para que esses processos possam ser bem-sucedidos. Nós sabemos que existe uma grande lacuna para que nós possamos limitar o aquecimento global a 1,5% em matérias de financiamento. As estimativas recentes indicam que alcançar essa meta até 2030 atinge um valor bastante significativo, de 7,4 trilhões. Mas isto abarca não apenas meio ambiente, mas abarca infraestrutura e ações contra a desigualdade. As estimativas específicas na área do investimento em prol de iniciativas ligadas aos objetivos do desenvolvimento sustentável estão entre 2,5 trilhões e 4 trilhões. E apenas 17% das metas dos objetivos de desenvolvimento sustentável seguem no ritmo esperado, de acordo com o relatório de financiamento para o desenvolvimento sustentável de 2024 das Nações Unidas, feito pela UNCTAD. Além disso, o mesmo relatório projeta que 600 milhões de pessoas ainda viverão em situação abaixo da linha de pobreza, portanto, em pobreza extrema, ou mais da metade delas sendo mulheres, por esse mesmo relatório da UNCTAD. Portanto, nós temos um problema de financiamento para resolver. Nós sabemos que em todos os, e principalmente a partir, se eu não me engano, da COP9, houve uma promessa de se colocar 100 bilhões de dólares, até, se eu não me engano, 2020. E nunca se viu um tostão desse 100 bilhões de dólares. Eu não sei se até 2020. A Isabela está ali, tem uma memória melhor que a minha, pode lembrar disso. Pois é, eu não escutei, então vai ficar 2020. O que acontece com o financiamento? Acontece com o financiamento uma questão que a gente pode chamar de gravidade financeira. Hoje, os grandes países avançados, eles têm dívidas enormes. Só para nós termos uma ideia, os Estados Unidos têm uma dívida de 36, em torno de 36 trilhões de dólares. Então, o que acontece? Acontece que ele exerce uma atração para o financiamento dessa dívida, uma atração de recursos. Então, atrai para esses recursos, para eles viabilizarem o financiamento, porque é muito mais lucrativo para um investidor que só olha lucro, investir nos Estados Unidos até há pouco.
e também garantir o giro da dívida dos países avançados. E por isso nós sabemos que os países em desenvolvimento e as economias emergentes têm uma deficiência de acesso ao financiamento. Plataformas como o NDB e os bancos nacionais de desenvolvimento, eles suprem isso em parte, mas é necessário uma discussão muito séria no mundo a respeito de como resolver o problema do financiamento. Em todas as discussões que eu assisti quase todas as COPs desde 2009, em quase todas elas, a grande questão sempre acaba na escassez de financiamento. Por isso, superar toda essa situação requer uma abordagem multifacetada e tecnicamente fundamentada para ser financeiramente viável. Uma das soluções mais promissoras envolve a ampliação do uso de moedas locais nos financiamentos realizados por bancos multilaterais, porque você obterá uma taxa de juros menor. Financiamentos denominados em moedas locais, eles ajudam a mitigar riscos cambiais relacionados às moedas avançadas, porque você não controla a política monetária que esses países adotam e, portanto, quando a taxa de câmbio, quando a sua moeda se desvaloriza e a taxa de juros sobe, o setor privado, por exemplo, não tem condições de suportar a pressão no seu balanço financeiro e, portanto, o que acontece muitas vezes é que o acesso à moeda internacional é considerado não adequado para financiamento de longo prazo, porque durante 30 anos, por exemplo, para uma hidrelétrica ou 20 anos para o financiamento de outras fontes de energia, você terá o risco crescente de ter flutuações que você não controla. E em moedas que não são basicamente aquelas que te garantem uma renda. Daí porque nós discutimos duas coisas: financiamento em moeda local e também, além de financiamento em moeda local, swaps cambiais. Ou seja, uma moeda de um país dentro dos BRICS pode financiar uma moeda em outro país dentro dos BRICS através do swap, que é um mecanismo de troca de moedas, para sintetizar. O novo Banco do Desenvolvimento, também chamado Banco dos BRICS, criado como um primeiro banco multilateral que foi fundado inteiramente por países emergentes e em desenvolvimento, e para países emergentes e em desenvolvimento, é uma expressão mais concreta de compromisso dessa plataforma chamada BRICS com uma arquitetura financeira focada no financiamento de projetos que permitam o cumprimento de SDGs. O Banco dos BRICS tem por missão financiar projetos de infraestrutura, sustentabilidade, inovação, adotando novas tecnologias, portanto, sempre com foco em impacto e inclusão. Uma das inovações prioritárias da atuação do NDB foi justamente as moedas locais. Cerca de 25% da carteira do banco atualmente está denominada em moedas locais. E a meta é alcançar 30% no ano que vem, o que posiciona o banco na vanguarda entre as instituições multilaterais de desenvolvimento que usam esse tipo de operação. Eu gostaria de dar um exemplo. Com o uso nós temos duas moedas hoje que estão sendo usadas sistematicamente para investimento, além do dólar, do euro e de todas as moedas fortes, que é o renminbi e o rand sul-africano. O NDB ele consolidou uma posição como um dos maiores emissores de panda bonds
Em abril último, por exemplo, o banco alcançou um custo. É chato, é financeiro e é técnico. Chama pós-swap de software, que é uma indicação relativa ao dólar, mais 0,24%. Eu asseguro para vocês que isso é um nível de financiamento extremamente baixo. E, portanto, permite que os nossos países membros, eles tenham acesso a uma moeda mais barata. Ao mesmo tempo, nós definimos que 40% do nosso financiamento é em projetos sustentáveis, exclusivamente sustentáveis, ou seja, não é uma estrada, é um projeto com compromisso ou em energia ou em algum reuso de água, enfim, é um projeto que foca em adaptação. E 100% dos nossos projetos, eles focam em descarbonização. Mais do que isso, a nossa abordagem institucional requer também que os projetos sejam inclusivos, socialmente justos, portanto, e territorialmente equilibrados. Desde nossa criação, nós aprovamos mais de 120 projetos, chegando a um torno de 40 bilhões. No Brasil, o banco se comprometeu com apoio ao Estado do Rio Grande do Sul, num valor bastante significativo de em torno de $1 bilhão, e também o banco apoia o projeto GAT. Por quê? Porque o GAT, que é essa linha que sai de Graça-Aranha e vai até a Silvânia, Graça-Aranha no Maranhão, Silvânia em Goiás, ela é uma linha de ultra alta tensão de 800 kW. Para vocês saberem, as nossas linhas no Brasil são, as linhas de transmissão eram até então de 500 kW. Uma linha de 800 kW, ela permite que você transporte a energia de um lugar para outro sem perder energia nesse processo. É muito importante porque esse projeto, o que ele vai fazer? Ele vai escoar energia solar e eólica que está concentrada no Nordeste do Brasil. E isso é necessário, uma linha dessa em ultra alta tensão vai permitir que essa energia entre sem grandes problemas no nosso grid, sem riscos, por exemplo, do sistema derrubar como derrubou na Espanha e Portugal. Então, esse é um projeto muito importante que nós temos muito orgulho de estar financiando. Uma outra iniciativa que eu queria compartilhar com vocês é que nós estamos também apoiando o Instituto de Medicina Inteligente, que é um hospital público de alta complexidade, integrado ao SUS, e que será um hospital público totalmente digital, equipado com inteligência artificial, big data, automação hospitalar, robótica e integração total com plataformas de dados em saúde. Além de ser Eu também gosto muito desse projeto. Além de ser um centro de atendimento de alta complexidade, esse instituto vai funcionar como um polo de pesquisa transnacional, com educação interprofissional e inovação em políticas públicas baseadas em evidências. É concebido como um projeto piloto. A Huawei vai ter uma participação muito importante nesse projeto, com investimentos em transferência de tecnologia para nós. Mas eu queria dizer que é concebido como um projeto piloto, um projeto que vai permitir que nós utilizemos ele como uma referência para outros projetos em diferentes regiões do país. E também nós vamos oferecer, porque isso nós fazemos sistematicamente, quando tem um projeto interessante, nós oferecemos para todos os outros países que integram os BRICS. Eles podem já pegar o projeto e tentar adequar a sua situação, ou até não ter. Se não quiser pegar, também não pega, mas é algo fundamental, é você colocar disponível um processo que foi construído tecnicamente bem elaborado. Então, isso torna a nossa
o nosso objetivo de ser também um centro de compartilhamento de conhecimento e tecnologia dentro da plataforma do banco. O Instituto, inclusive, ele vai ser construído com base em princípios de infraestrutura verde. Uso de energia limpa, reuso de água, neutralidade de carbono, eficiência logística e sustentabilidade em todos os ciclos operacionais. Terão várias empresas participando desse processo. E ele tem um efeito que é fundamental, que é o baixo custo. Por que é baixo custo? Nós vamos utilizar uma tecnologia ultra avançada e o custo é menor? É porque uma característica de todas as tecnologias que utilizam ou digitalização ou inteligência artificial, ela é o fato de que ela eleva a produtividade do trabalho. Ou seja, e também nós estamos pegando práticas dos indianos. Tem uma prática nos indianos que é muito interessante, que eles usam toda a digitalização para quê? Você baixa o custo administrativo das pessoas necessárias nos trabalhos de apoio e concentra o seu pessoal em médico e em enfermeira. Esse processo é que permite, quando você digitaliza, robotiza e informatiza a cadeia administrativa, a cadeia de suprimento, os dados que se tem que ser centralizado das pessoas, você consegue um tipo de redução de custo. E isso é fundamental, a gente sabe, no atendimento em países que têm grandes populações e grande pressão por atendimento, exame especializado e tudo mais. E é isso, a questão do exame especializado também, esse hospital será muito importante. Eu quero dizer também que nós temos com o BNDES uma grande parceria. O BNDES tem esse compromisso que nós vimos aqui nesse seminário com o clima e com a infraestrutura verde. Então, nós temos uma parceria que é o BNDES Clima, financiamento sustentável para apoiar mitigação e adaptação às mudanças climáticas globais no Brasil. Seguimos as diretrizes e prioridades do governo brasileiro, ou seja, energia renovável, máquinas e equipamentos eficientes, mobilidade urbana sustentável, resíduos sólidos, cidades sustentáveis e florestas nativas. Outra parceria é o BNDES Infraestrutura, um projeto de infraestrutura sustentável. Também seguimos inteiramente os requisitos do governo brasileiro e do BNDES. Para não ficar só no Brasil, eu queria falar mais duas coisas. Na Índia, nós financiamos a modernização de infraestrutura urbana no estado chamado Madhya Pradesh, promovendo o desenvolvimento de infraestrutura resiliente ao clima e seguindo as melhores práticas do setor. Na China, nós viabilizamos projetos de energia eólica e solar em larga escala, nas províncias de Fujian e Hubei. Na África do Sul, nós investimos na expansão de rede elétrica. A África do Sul teve um grande problema com o fornecimento de energia, tendo de fazer alguns processos de rolagem de fornecimento de energia por conta de insuficiência de carga. Então, nós conseguimos garantir que que houvesse segurança energética, expandindo a rede elétrica e também colocando também no sistema fontes limpas de energia, eólica e solar, principalmente solar, que é um lugar de muita insolação. E também, na Rússia, por exemplo, nós trabalhamos o manejo das águas do rio Volga, reduzindo perdas e ampliando o número de residências conectadas às águas do rio Volga. No Egito, nós estamos em fase, porque o Egito ele entrou recentemente no banco, o banco tem 3 novos acionistas, tinha 3 novos acionistas, agora tem mais 2, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul são os sócios fundadores.
Bangladesh, Emirados Árabes Unidos e Egito entraram em 2022, 2023. Agora, recentemente, entrou a Argélia, entrou a Colômbia e a Uzbequistão na Ásia Central. E, portanto, o banco financiou também, no caso de Bangladesh, a rede de distribuição em Dhaka, que é a capital de Bangladesh, um país bastante em desenvolvimento. Bom, todos os projetos, eles têm também o objetivo de garantir impacto. Eu estou finalizando. Além dos projetos, o banco tem crescentemente investido em, como eu disse para vocês antes, em cooperação e compartilhamento de conhecimento. E a cooperação técnica em compartilhamento. Nós temos feito isso com todos os países membros. Eu hoje destaquei a China, mas nós também fazemos esse processo de, por exemplo, de hospital de baixo custo com a Índia, que tem um hospital de baixo custo muito bem estruturado e tem toda uma tecnologia digital também. Nós temos também projetos que são compartilhados entre os diferentes países, porque esse é um processo fundamental para o banco. Olhando para o futuro, eu quero encerrar dizendo para vocês o seguinte: nós vamos continuar investindo em infraestrutura, porque infraestrutura para os nossos países é essencial, né? Eu fiquei muito feliz ao saber que o Brasil tinha assinado um acordo para fazer os estudos da ligação bioceânica, ligação entre o Atlântico e o Pacífico, porque isso, de fato, um projeto de ferrovia dessa dimensão muda completamente a produtividade do país, né? É completamente diferente de rodovia. Os países, hoje você tem a China com um nível de infraestrutura em ferrovia fantástico. Os Estados Unidos se industrializou desenvolvendo ferrovia. É impossível, sem ferrovia e hidrovia, não se ter um nível de desenvolvimento sustentável. Então, olhando para o futuro, nós vamos continuar investindo em infraestrutura, tecnologia, soluções para o desenvolvimento sustentável. Isso significa energia. Em energia, nós vamos focar bastante em baterias, né? Tem várias empresas, como a Huawei, que está investindo em baterias, tem outras grandes empresas chinesas que estão investindo em baterias, e isso ainda nós não estamos completamente estável nessa área, nós vamos ficar, porque o nível de investimento é muito acelerado na China, por exemplo, mas todos os países que precisam de energia, e são muitos, eles terão um interesse imenso nessa área. Essa área mudará completamente, você alterará o modo de fazer. São aquelas tecnologias que são chamadas disruptivas. Uma bateria ligada ao setor de energia solar, ela é completamente disruptiva. Ela muda o jeito de viver. Como a computação quântica. O dia que nós conseguirmos programar, bem programado, e usar e difundir um computador quântico, você muda também o jeito de viver e de fazer. Então, eu acredito que o banco tem uma grande ligação com bancos de desenvolvimento nacionais. Eu defendo uma parceria, obviamente, em especial com a Luísio, né, Luísio? Com longas datas, mas com todos os outros bancos nacionais de desenvolvimento de todos os países. Eu quero dizer que nós temos uma visão comum de desenvolvimento, que ali é soberania, porque tem uma coisa no meu banco: nós não fazemos condicionalidade. Nós não investimos em energia e falamos: mas você tem de privatizar a sua empresa. Nós não fazemos isso. Nenhum sócio tem poder de veto. Não pode vetar também, não. E
tem, mesmo com algumas diferenças, obviamente acionárias, tem uma igualdade de voto. E uma coisa fundamental, nós respeitamos a soberania no sentido de que nós não definimos projeto de ninguém. A gente oferece, querendo a gente investe. Mas nós, principalmente, recebemos demandas. As demandas dos países e as prioridades dos seus governos. Porque nós não achamos que nós temos o caminho das pedras. Nós respeitamos que o caminho das pedras é definido pelos governos e pela sua população e seu povo. Muito obrigado. Muito bem, companheira. Dilma Ferreira, do povo brasileiro. Dilma Ferreira, da pátria brasileira.